Senhores telespectadores, estamos novamente na nossa mesa de bar e hoje vamos tomar um Merlot chileno, o Santa Emiliana, que nos foi enviado aqui pela Hermans, com outro blumenauense que vem contar a respeito de sua vida e de sua atividade. E hoje nós temos o grande prazer de receber na nossa mesa de bar o nosso poeta maior, Lindolf Bell. Tudo bem, Lindolf? Beleza, maravilha. É isso aí. Você é nascido em Timbó, isso a comunidade toda sabe, né? E Timbó, embora tenha sido parte da nossa colônia do Dr. Blumenau, quando você nasceu já era município de Timbó. Então você é um timboense. Mas que adotou Blumenau já há muito tempo, né? Eu acho que no coração de cada um de nós cabem muitas geografias, né? Em verdade, nós somos de Timbó, somos de Blumenau e somos o planeta Terra, todos nós. Mas tem essa... Então você é um espírito cosmopolita. Esse projeto do coração dividido, né? Sim. Meus filhos nasceram em Blumenau, a Elke, minha mulher, era de Blumenau. No entanto, meus pais são de lá, de Timbó. Meu irmão continua em Timbó. Seus pais nasceram em Timbó? Meus pais nasceram em Timbó. Então o avô que era imigrante. Em verdade, do lado do meu pai já houve um avô que já nasceu e uma avó que nasceram aqui em Santa Catarina. Então já é o bisavô que veio para cá. E essa família Bell não foi da primeira leva, né, dos imigrantes, dos 17, não. Se não me lembro de ter visto família Bell ali no meio, né? Mas da sua parte, de parte da sua mãe? Bom, a minha mãe é filho de russos, né? Filho de russo, né? De filho você de tem uma cara de russos Rasputin, brancos. assim? Eu diria mais de Tchekhov. E de perestroika. E essa cara eslava eu acho que tem muito a ver com o lado da minha mãe, viu? Que era uma lavradora maravilhosa e sábia e me ensinou a grande maioria dos valores que eu mantenho até hoje. Você fala em seus versos, você foi realmente quando pequeno para a enxada? Trabalhou na enxada? Eu fui na minha infância e na minha adolescência. Eu sou filho de lavradores com muito orgulho. Eu sou um poeta colono, eu sou um poeta da terra e continuo morando no sítio. E continuo pegando na enxada, continuo lavrando a terra e as palavras. É isso aí. Aliás, dos que imigraram para cá, os que não foram para a enxada foram os portugueses, né? Eles achavam que era uma coisa que não cabia bem a raça portuguesa. Mas os outros todos, e com isso também adquiriram um amor maior pela terra, né? Porque não há nada que faça as pessoas se sentirem mais apegadas à terra do que a própria terra. Mas eu acho que no caso dos portugueses, isso era uma postura da nobreza escravo, geral, que realmente não trabalhava, tinha seus servos na Europa, depois seus escravos no Brasil e na América Latina e nos outros países conquistados, inclusive na África. Então não era um problema cultural, político até português. Eu acho que era a Europa em geral, né? que tinha essas classes. Inclusive de muitos alemães, entende, que vieram para cá, que tinham na família na família fonte, sim, mas muitos deles que vieram para cá fugindo dessa servidão e dessa miséria a qual eram submetidos a um grande número de pessoas em tantos países. Então eu acho que não é uma exclusividade portuguesa, entende? Em verdade, era uma determinação da sociedade europeia em geral. Mas o alemão pegou na enxada, o polonês pegou na enxada, o pegou, russo, né? Pegou porque veio muito depois, mesmo porque estávamos indo para o final da escravidão no Brasil. E o Brasil ainda era o último país do mundo que tinha escravidão quando os alemães vieram para cá. Mas já com uma mentalidade, entende, como a do Dr. Blumenau ou do Fritz Miller, por exemplo, com uma visão absolutamente esclarecida, com uma visão de livre pensadores, inclusive fundando Blumenau sob esse signo, que eu acho uma coisa fantástica, da qual eu sempre falo nas minhas conferências no Brasil e no exterior, que essa colônia foi fundada com uma carta onde se registrou o seguinte, que nessa colônia não haverá
trabalho escravo. Isso é bonito. Isso é comovente. Claro. Agora você, e a tua escolaridade? Começou tarde, começou cedo? Porque o pessoal... Eu fui alfabetizado em alemão pela minha mãe. Então. Depois fiz o Grupo Escolar Polidoro Santiago, em Timbó, e o ginásio Rui Barbosa, em Timbó. Depois, técnico em contabilidade no Colégio Santo Antônio. Depois entrei na Universidade do Rio de Janeiro para fazer Ciências Sociais, desisti no segundo semestre e fui para fazer a Escola de Arte Dramática em São Paulo, não para fazer curso de ator, mas para fazer curso de dramaturgia, isso é... interpretação. Não, trabalhar com o drama, com a dramaturgia, escrever para o teatro. Tá, você queria escrever peças para o teatro. Que eu nunca mostro, eu tenho algumas peças que estão nos baús do sítio, mas são tão ruins que eu realmente não mostro. Mas eu não amadureci para a linguagem do teatro. Eu fiz o curso, mas não amadureci na escrita para o teatro. E esse amor pela poesia, como é que nasceu? Foi influência de sua casa, de escola, professora? Com certeza. Eu acho que foi, primeiro, essa ideia de minha mãe de dizer poemas em festas, de aniversários e casamentos, que era até uma tradição também da nossa cultura aqui. É uma coisa que sempre me fascinou. Depois, no Grupo Escolar Polidoro Santiago, aos sábados, tínhamos essa hora cívica de hasteamento à bandeira e sempre alguém dizia um poema. E eu dizia muitas vezes esse poema em homenagem à bandeira. No ginásio Rui Barbosa, fui iniciado por um grande professor, Gerindo Sebastião Bussi, que infelizmente já partiu, nos clássicos gregos e nos clássicos latinos. E também na boa poesia antiga do Brasil, desde Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Castro Alves, enfim, todos os mestres de épocas anteriores. E... que houve uma época que a gurizada era obrigada a decorar e declamar na sala de aula, né? Era. Ou nas festividades. E era uma forma em verdade, era uma forma de criar um amor pela língua, né? É isso aí, exatamente. Que isso hoje, infelizmente, está um pouco... defasado. Defasado, né? Para não dizer abandonado. Mas todo o sistema educacional, né? Nós vimos agora o provão que aconteceu em nível universitário. Universitários, a média de universitários que lê 3 livros por ano. Quer dizer, um universitário que deveria ter um conhecimento universal, lê 3 livros por ano. Se é que falar a verdade, né? E durante 5 horas por semana estuda fora da universidade. Agora, você vai regredindo, vai para o científico, vai para o ginásio, vai para o primário, você imagina o tipo de formação, infelizmente, que a grande maioria das futuras gerações vai carregar consigo. No fim, acabam não conhecendo mais do que umas 500 palavras, né, as mais usadas, né? De preferência, aquelas, as gírias da tribo, né? Exatamente, da tribo, exatamente. Mas alguma coisa há de acontecer, né? Quem sabe o novo milênio traz essa... Há uma tentativa aí de valorização até dos próprios escritores nacionais, os mais modernos, Cruz de Souza, né? Que infelizmente também foi um grande poeta que morreu na miséria, né? E livro, parece que em vida saiu um, né? Ou nem saiu, quando saiu já estava morto, né? Não, saiu ainda. Saiu? Saiu, mas ele teve também... aí você vê como... Porque era negro, né? Quer dizer, ainda teve essa... A mácula de ter sido negro, embora tivesse terminado... mas olha, eu acho que há um exagero nesse acentuar-se de que ele era negro, era miserável porque era negro. Porque na época havia muitos miseráveis que não eram negros. Sim. E ele conseguiu e teve um respaldo, entende? Ele foi adotado por uma família branca que o educou, que lhe deu todas as condições de um filho legítimo. Instrução, cultura.
instrução, cultura, informação possível, toda a informação possível daquela época, tanto que ele, em verdade, ele corresponde àquilo a que corresponde hoje um filho de um burguês rico, capaz de frequentar uma universidade e ter informações. Mas desse ponto de vista ele foi um privilegiado até. Com certeza, né? Com certeza. E isso é maravilhoso. E é maravilhoso também constatar e perceber que a poesia, ela floresce em qualquer lugar. E ela não tem preconceito de raça, entende? E isso é comovente, entende? Porque ele não está sendo homenageado porque ele era preto. Ele está sendo homenageado porque é um grande poeta. E isso tem que ser ressaltado e ressalvado. E lembrar e ressalvar que ele teve, na vida dele, pretos e brancos que o amaram com igual intensidade. E pretos e brancos que odiaram também com igual intensidade. Tá certo. E os seus primeiros versos, quando é que se escreveu? Você lembra disso ainda, não? Quando você começou? Lembro perfeitamente. Não guardou no papelzinho, versinho? Foi para namorada, não? Como é que foi? Foi, mas as primeiras namoradas, as primeiras dores de cotovelo, os primeiros amores da adolescência que me levaram a escrever platônicos e registrar. Platônicos, alguns mais e outros menos. E foi isso, acho que é dessa maneira que todas as pessoas começam a escrever, em verdade, porque quando você ama, mesmo que você tenha uma idade muito jovem, isso é uma forma de despertar não só o sentimento do amor, mas quando você desperta para o amor, você se situa no amor dentro do mundo em relação a uma pessoa que está muitas vezes em espaços diferentes. E você, quando quer se chegar e não sabe como, às vezes por excesso de timidez, você faz bilhetes poéticos. Você se considerava tímido? Você é tímido? Eu sou uma pessoa tímida. E tudo isso que aconteceu na minha vida, talvez uma das grandes coordenadas tenha sido justamente essa timidez. Quer dizer, a necessidade de me afirmar, a necessidade de me sentir amado, a necessidade de não me sentir excluído. Certo. E assim você... A sua primeira professora foi um amor? Não, não, eu não tive esses complexos edipianos. Estes não. Esses complexos freudianos, entende? Eu nunca tive isso. Na época, pelo menos, da minha infância. Né? Em verdade, eram paixonites de infância mesmo e brincadeirinhas que todos os meninos e meninas daquela época faziam e eu suponho continuam fazendo até hoje. Né? É bem humano isso, né? Agora, você veio para Blumenau, então, para fazer o famoso contador do Santo Antônio, quando você veio para cá? Sim. Veio para estudar. Era a forma, por exemplo... Era o máximo que tinha aqui, né? Era o máximo que... Não, tinha o científico também. Mas... Só que eu... como eu não tinha condições, a minha família não tinha condições suficientes para pagar o curso, que era, claro, na época já um curso pago, é um colégio particular, a forma de eu seguir depois do ginásio era essa, trabalhar em Blumenau, e é o que eu fiz, para estudar à noite. Então, durante o dia eu trabalhava e à noite eu estudava. E mesmo na contabilidade você teve aulas de português, teve aula com o nosso querido Frei Dorico, não? Esse é outro... Deve ter sido um influenciador, né? Frei Dorico, acho que deixou a marca em muitas pessoas, né? Porque ele além do ensino, ele tinha uma face do humano de rara amplidão, de rara generosidade. Então, ele, através da literatura, não ensinou apenas o que a literatura pode nos ensinar, mas aquilo que o coração humano tem de mais grandioso, de mais verdadeiro, ele conseguiu passar através da literatura. E, quer dizer, ele fez um instrumento da literatura
um instrumento de solidariedade, de ligação com os outros. Para mim, o Frei Eudorico me deu essa visão, que a literatura, sim, ela pode te transportar a outros níveis, pode te engrandecer, mas pode, sobretudo, te fazer te propiciar um autodescobrimento. E quando ela te propicia um autodescobrimento, ela te propicia um descobrimento do próximo. E isso, com certeza, foi uma didática amorosa de Frei Eudorico, diria. E só quem lê sabe escrever, né? De preferência, porque, olha, eu tenho recebido muitos livros de poetas jovens e sempre respondo, e muitos deles dizem que eles não leem porque não querem se influenciar. Quer dizer, eu acho que é o cúmulo da desinformação, porque você tem que, em verdade, ler tudo para não escrever o que já foi escrito, da maneira como foi escrito, e isso só é possível quando você realmente tem uma informação através da leitura. Senão você vai acabar descobrindo a roda no século XXI. Com certeza. Né? E quando você veio fazer o Contador, foi que você conheceu o Elke nessa época, não? Não, nós não tínhamos não tinha. Nenhuma ligação, nunca vi Elke, não vi. A Elke eu conheci em 69, uma época que eu já não morava mais em Santa Catarina. Eu morei no Rio, depois morei em São Paulo. Isso quando você foi para o Rio, você foi para estudar Ciências Sociais, que pretendia, não? Eu fui para servir exército. Servir exército? Pelo alemãozinho da sua altura, tinha que pegar a Polícia Especial? Eu peguei e realmente foi uma experiência inicialmente traumatizante, porque todos os meus companheiros de batalhão eram imensos e muito fortes, entende? Como todos os catarinas que serviam no... Já era o apelido de Catarina mesmo, já era o pessoal da Polícia do Exército. Serviam na PE, claro. Porque eram pessoas, em verdade, altas, fortes, loiras, e que obedeciam com muita facilidade. Isso... Não era o seu caso? Era, porque eu também era uma pessoa razoavelmente disciplinada. Né? Só que eles eram imensos e pareciam os armários. E eu era muito magro. Eu era muito magro, entendeu? Parecia um bambu, né? Mas foi comovente também ao mesmo tempo por essa determinação que, de alguma maneira, eu aprendi com meus pais e trago comigo, talvez, como uma memória ancestral. E saí de lá do Exército com a medalha Marechal Hermes, que significa o seguinte: de repente, com toda essa fragilidade, eu... Compensou? Compensei pela luta, né? Pela tentativa e pela necessidade de me afirmar mesmo. E não só isso. Você imagina um batalhão de homens muito grandes, muito fortes, e no juramento à bandeira, primeiro, consegui convencer o comandante do batalhão que eu deveria ler um poema. Então, no juramento à bandeira, eu li um poema. Eu acho que ali está, inclusive, a raiz do movimento da catequese poética. Porque todo aquele pessoal com suas metralhadoras INA, entende, perfilados, e eu dizendo um poema, que falava, claro, daqui da terra, das namoradas que ficaram, etc. Mas na PE, que é conhecida como realmente pelo que ela é, tropa de choque. Quer dizer, você dizer um poema foi um atrevimento, foi uma audácia, mas que deu certo. Catequese. Né? Começou a catequese dos brutos, os brutos também. Também é, irmão. Quer dizer que você saiu com a medalha... Marechal Hermes. Nunca pegou uma cadeia nem nada? Né? Nunca, nada. Eu até aprendi a desmontar todas aquelas armas o mais rápido possível. E, bom, foi isso. E... Aprendeu a torcer para o Flamengo também, não? Não? O Flamengo é meu do coração. Com certeza. É isso aí. E você, que época que você passou no Rio?
Essa época aí foi... 58, 59. 58, 59. Aí o Brasil já estava encaminhando, já estava... Eu fiz o vestibular na época... Juscelino já estava... O Juscelino já estava, claro. Eu vi o Juscelino, entende? Pessoalmente, claro, ele estava sorrindo, assinando, eu pensei que era para mim, claro que não era. Né? Para todo o povo. Era para o batalhão, para o povo. Mas aí fiquei mais um tempo no Rio, mais um ano. Depois que saiu do Exército? Porque eu tinha entrado, enquanto estava no Exército, fiz o vestibular para Ciências Sociais. Tá. Então fiquei mais esse tempo, completei os 2 semestres e depois fui a São Paulo. Mas achou que não era o... Não, eu acho que não era o meu caminho. Aí em São Paulo você começou a fazer então essa arte dramática? Que se a arte dramática comecei a fazer só em 63. Você queria ser, na verdade, um dramaturgo, né? Exatamente. Teu sonho. Não, eu sempre tive esse sonho. 63, aí já estava aquela... Você vê, existem na história do teatro, a história de grandes poetas, por exemplo, Garcia Lorca. Garcia Lorca é um poeta imenso e é um dramaturgo imenso. Então, claro, eu tinha parâmetros. Eu achava que eu poderia ser um bom escritor de teatro também, mas não sou. Mas, enfim, acumulei conhecimento. Hoje mas esses seus trabalhos que você escreveu, você expôs para alguém? Você escreveu, eu não gostou, botou na mala e escondeu? Não chegou a... Não, eu tenho muita consciência, entende? Autoconsciência daquilo que escrevo. Eu sei que não são peças com uma estrutura terminada e quem sabe algum dia, nos próximos 60 anos, eu possa voltar a trabalhar, mas também não é o meu objetivo principal. A poesia, em verdade, é o fundamental na minha escrita. Né? Foi que acabou conquistando. Você escreveu contos também? Tenho contos, sim. Tenho contos publicados e tenho uma novela publicada, uma narrativa curta, né? Chama-se Curta Primavera, é tão curta que ninguém conhece, mas está em 2 edições, mas quase ninguém conhece. Mas foi uma experiência interessante e contos também é uma linguagem que eu fiz e tenho coisas publicadas em antologias. Bom, aí você foi para São Paulo para fazer essa dramaturgia lá, né? Sim. Curso da dramaturgia. E foi 63, que já estava aquele movimento para derrubar o Jango e o nosso embaixador americano andava para cima e para baixo, pregando, né, e mais a marcha da família pela pátria, né? Sim. E acabou dando na Revolução de 64. E isso pegou você, embora você tivesse sido militar, que recém tinha saído do Exército, mas mexeu também com o seu espírito crítico, porque o espírito crítico você tem muito, né? Você é um poeta, mas não é só um romântico, né? Você tem na tua poesia a gente vê esse espírito crítico, né? Tem um espírito crítico muito desenvolvido você. Bom, eu acho que esse espírito crítico faz parte da consciência de todo cidadão, entende? Que você exerce mais ou menos. O que eu pude exercer de espírito crítico era através daquilo que eu fazia de melhor, que era o poema. E isso eu fiz. E claro que não fui para a marcha da família Liberdade enquanto eu estava em São Paulo. Muitas vezes a gente estava na rua, isso sim, protestando contra as situações. Fiz parte disso. Foi uma época comovente sob todos os aspectos, revolucionária sob todos os aspectos. Não era só revolucionária por uma situação política, era revolucionária por uma situação cultural também. Porque tudo que há de novo hoje, que permanece novo hoje na cultura brasileira, surgiu nos anos 60. Na dança, no cinema, na poesia. Na música também? Na música, tudo, entende? Tudo, não se acresceu nada, não tem nenhuma proposta nova depois dos anos 60. É uma coisa fantástica, comovente, e a gente sabe que as gerações são cíclicas, como teve a geração dos anos 20, dos anos 45, tem a geração dos anos 60, que até hoje não encontrou uma geração
que conseguisse acrescer algo à cultura brasileira. Na música brasileira surgiu nessa época o nosso Chico Buarque, né? Sim. Você amou Chico Buarque, porque Chico Buarque tem essa construção de texto muito inteligente, né? O trabalho com as palavras, que você gosta de fazer muito, e aquele do cálice, né? Sim. A fase de mim esse cálice, né? E apesar de você, amanhã de ser um outro dia, essa coisa toda, que era, na verdade, uma crítica velada, porque a situação não era fácil você chegar e começar a fazer crítica como pode fazer hoje, né? Mesmo existe, você diz, uma crítica velada e, no entanto, perceptível, né? Sim, exatamente. Só não podia ser, não era condenável. Então, eu me lembro que companheiros de geração em tantas áreas sempre falavam assim, quando a censura acabar, que era uma época de censura, vão surgir grandes peças de teatro, grandes músicas, grandes livros de poesia, grandes romances. E não foi o que aconteceu? Não, então, claro, imaginava-se que as gavetas estavam absolutamente plenas, preenchidas, plenilúneas, né? Plenisolares de obras geniais. E foi o contrário, parece que esvaziou, sabe? Não surgiu nada mais importante, se você olha na área da música, a pobreza das letras de música hoje, em todas as áreas, é uma coisa de fazer chorar. Então não tem, depois de Chico, sabe, depois de Caetano, depois de Gilberto Gil, que fazem parte dessa geração, entende? Dos anos 60. Porque esses já eram, né? Na verdade, esses já eram, como você já era. O problema foi que se cerceou os que poderiam ter vindo depois, né? Que se acomodaram ou se acovardaram. Não sei. Mas como nós já... Eu digo, aquelas jovens que estavam chegando ao mercado, né? A gente não era, não. Eu continuo sendo. Não, você não, mas na época você já estava com a cabeça feita. Sim, né? Porque agora você jogando com essa dubiedade, cálice. Então não vamos afastar o cálice. O que você está insinuando. Nós vamos ao nosso comercial, então, e aí voltaremos em seguida para você continuar falando a respeito da sua vida em São Paulo e da sua atividade que não era, que continua a ser. Tá bom, obrigado.